Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O parágrafo do Catecismo da Igreja hoje é o parágrafo 2094, que diz assim: pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença, a negligência ou recusa à consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. O parágrafo do Catecismo hoje vem nos falando sobre a tibieza. Padre Paulo Ricardo ele diz que a tibieza ela é uma doença espiritual e cada um de nós podemos cair nessa doença espiritual se nós não estivermos vigilantes. A tibieza ela é um estado de mornidão. Frei Justo ele diz que uma pessoa que está com tibieza é aquela pessoa que perde o fervor, que está perdendo o ânimo, a alegria de estar nas coisas de Deus. E pouco a pouco essa pessoa vai se desanimando e se tornando uma alma tíbia. Frei Justo ele diz duas coisas de muitas que podem nos levar a um estado de tibieza espiritual. A primeira é o relaxamento, a falta de oração e o acostumar com a nossa vida de oração. Quantas vezes a gente reza um rosário e a gente se acostuma com aquele rosário e muitas vezes a gente não quer aumentar a nossa oração. Mas Frei Justo ele diz que cada dia mais a gente tem que buscar aumentar a nossa vida de oração. E a outra coisa é quando nós começamos a compactuar com o pecado venial. Muitas vezes a gente não dá importância àqueles pecados veniais, aquela mentira, aquela fofoca, aquele vídeo pornográfico e tantas outras coisas. E a gente vai alimentando essas coisas, esses pecados, que pouco a pouco eles vão gerando a tibieza espiritual. Porque de pecados pequenos a gente vai chegar nos pecados graves. É por isso que nós precisamos vigiar para que nós não caiamos na tibieza espiritual. Santo Afonso de Ligório ele nos dá 5 meios para abandonar a tibieza. Um dos meios, o primeiro meio, é o desejo de perfeição, que nós precisamos desejar o céu, querer buscar esse desejo de céu todos os dias. E Santa Teresa ela nos diz que o demônio se esforça para nos fazer pensar que é orgulho alimentar em nós o desejo de imitar os santos, porque os santos, eles alcançaram a vida eterna, eles se santificaram. Os santos, eles tiveram esse desejo de céu. E quantas vezes o demônio ele quer tirar de nós o desejo de céu? Porque ele perdeu o céu e quer que nós também percamos o céu. E o segundo meio para abandonar a tibieza é a resolução, decisão. Porque não adianta ter desejo se não tem decisão. Santa Teresa ela nos diz que Deus só procura uma resolução da nossa parte, porque o resto ele fará. Deus ele só espera e quer de nós a decisão, para que ele possa transformar a nossa vida. Porque o diabo ele tem medo de pessoas decididas. Como o diabo ele tem medo de pessoas que têm resolução? É por isso que nós precisamos nos decidir todos os dias da nossa vida e sair da procrastinação. E o terceiro meio é a meditação. Santo Afonso de Ligório ele diz que nós precisamos meditar na nossa morte, meditar que um dia nós vamos morrer, que um dia nós vamos partir deste mundo. E a segunda coisa, meditar no seu julgamento, que um dia nós vamos ficar frente a frente com o Senhor
para o nosso julgamento. E a outra coisa, meditar no inferno. E depois, meditar no céu. E Santo Afonso de Ligório, ele também diz que nós precisamos meditar diante de um crucifixo, para que nós possamos meditar no sofrimento, na agonia, em todo o calvário que o Senhor Jesus ele passou por cada um de nós. E o quarto meio, a comunhão, porque a comunhão ela nos fortalece. E Santa Teresa ela diz: não há meio melhor, não há melhor ajuda para a perfeição do que comungar com frequência. Porque a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo e é o nosso alimento da nossa alma. Por isso que nós precisamos comungar todas as vezes que nós tivermos a oportunidade. E o quinto meio é a oração, porque não tem como nós sair de um estado de doença espiritual, de um estado de tibieza espiritual, se não for por meio da oração. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de não cairmos nesse estado de tibieza espiritual, mas para aqueles que estão, se decidem sair. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.